Alguma vez na vida você já se perguntou por que tem certas provações que parece que nunca acabam? Teve aquela sensação como se estivesse sendo castigado por alguma coisa, porque você já fez de tudo e parece que nada mudou? Caso sim, vem comigo, eu quero te ajudar a entender por que tem certas provações que parecem que vieram para ficar. Todo cristão, ele passa por adversidades. Não é porque nos convertemos que estamos imunes dos problemas. Todo cristão, ele tem fases na vida, sejam vales, sejam montanhas. O problema é quando parece que o vale está grande demais, não é mesmo? É aquela provação, aquela luta que parece que não nos abandona, não nos deixa. E por mais que a gente ore, por mais que a gente jejue, por mais que a gente faça propósito, parece que nada muda. Passa dia, entra mês, entra até mesmo anos e tem certas provações que parece que nunca se resolvem. Então a gente não entende o porquê disso. Pensamos várias coisas, podemos pensar que Deus abandonou, podemos pensar que Deus não quer nos abençoar com isso ou com aquilo, mas existe um caminho, uma forma de nós encontrarmos resposta para essa dúvida no nosso coração. E a resposta é quando a gente ora. Sabe aquela oração clássica que nos leva a um quebrantamento, a uma prostração diante de Deus e a gente se pergunta, Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já fiz propósito na igreja. Eu já fiz campanha de oração. Eu já fiz campanha de jejum. Eu até me inscrevi para atividades sociais da igreja. Já tentei barganhar, já tentei fazer de tudo. E nada adiantou. Então me mostra, Senhor, o que pode estar errado. O que o Senhor quer de mim nessa provação. Quando a gente faz essa oração clássica e a gente se humilha, a gente abre o coração para que Deus venha nos mostrar o que Ele talvez esteja querendo nos ensinar com aquela provação. E olha que interessante o que a Bíblia nos fala a respeito dessas dúvidas. Lá no livro do profeta Miqueias 6, versículo 8 diz assim: Ele te declarou ao homem, e o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Nessa palavra aqui, o profeta Miqueias, ele estava dando uma resposta também ao povo de Israel. Dentro desse período da história, o povo havia falhado muito. Eles haviam pecados em vários níveis sociais, seja na religião, na política, nos relacionamentos entre eles. Então o profeta ele chama aquele povo para uma conversa, numa espécie de julgamento, e começa a apresentar as críticas, os pontos que eles haviam errado e apresenta uma sentença para aquele povo. E o povo, querendo aplacar a ira de Deus, o que ele faz? Ele começa a ter ideias para barganhar com Deus e para que aquela situação não acontecesse. Então o povo começa a pensar, vamos fazer aquilo que Deus nos pediu, né? Ele pediu bezerros, holocaustos, então vamos dar bezerros a Deus. Mas não vamos dar um, vamos dar milhares. Azeite, outra oferta muito comum da época. Não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar a atenção de Deus pela quantidade, vamos ofertar 10.000 ribeiros de azeite. E aí outra pessoa no povo disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que nem os pagãos. Eles davam os filhos em holocausto, vamos dar nossos filhos, vamos oferecer o nosso primogênito. Diante de tantas bobagens, o profeta para o povo e ele diz o seguinte, parem, existe algo que Deus quer de vocês. Eu tenho um acordo para oferecer. Então o profeta apresenta a vontade de Deus para aquela nação. E quando o povo escuta, essa vontade ela parecia ser muito simples, muito fácil. E como se fosse muito fácil, talvez não fosse tudo aquilo que Deus queria. E Deus ele só disse o seguinte, eu quero que vocês tenham bons relacionamentos. Uma espécie de versão antiga dos 2 maiores mandamentos, não é mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e
o próximo como a nós mesmos. Deus, ele diz para o povo: eu quero que vocês tenham bons relacionamentos. Eu quero que vocês sejam justos, amem a misericórdia e andem humildemente comigo. Veja só, níveis de relacionamento para com o próximo e para com Deus. O povo, então, ele fica intrigado ouvindo aquelas palavras. Mas o que seria ser justo? A justiça, nesse contexto, significava andar com Deus de acordo com sua palavra. Fazer o que era correto, não segundo os parâmetros humanos, não segundo os parâmetros daquela sociedade que estava corrompida, mas segundo os parâmetros de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus dizia. Mas aí o segundo pedido, ele pareceu um pouco contraditório com o primeiro. Deus disse que o povo tinha que ser misericordioso. Aí você pensa o seguinte: como ser misericordioso com aqueles que talvez não foram bons conosco? Como ser justo com aqueles que não nos deram justiça? Como amar aqueles que não nos amaram? Como desejar a felicidade daqueles que nos fizeram sofrer? Então Deus, ele diz para o povo: vocês, além de ser justos, vocês precisam ser misericordiosos. O povo, já nessa altura do campeonato, ele já estava vendo que a coisa não era tão fácil assim. E que talvez seria impossível serem justos e ao mesmo tempo bons. Porque vamos entender o seguinte: quando nós somos justos demais, quando temos uma justiça muito elevada, a tendência é de sermos implacáveis com aqueles que talvez, aos nossos olhos, não sejam tão bons quanto nós. Então, o profeta, ele traz uma solução para o povo. Olha, e andem humildemente com Deus. O que isso queria dizer naquele momento? Que eles deveriam ter a humildade e, junto dele, junto do Senhor, eles conseguiriam praticar os dois outros acordos. Você está entendendo? Que com a ajuda de Deus, em estar perto de Deus, eles teriam condições de serem corretos e de serem misericordiosos. Talvez o seu problema seja ser justo. Talvez você não consiga ser justo. Talvez você até ache que é justo. Muitas vezes eu acho que sou justa, mas quando a gente examina, nós percebemos que não somos tão justos assim. Talvez a gente frequenta a igreja, mas a gente não se dá com a metade dela. Talvez a gente frequenta a igreja, mas não respeita o pastor. Em algumas coisas somos justos, em outras nem tanto assim. Talvez nós oramos pela nossa família e queremos a conversão do cônjuge, queremos a conversão dos nossos familiares, mas se formos perceber, nós não conseguimos nos dar com metade dela. Você entende que às vezes a justiça ela está comprometida? Então, muitas vezes, até damos dízimo na igreja. Somos dizimistas, mas lá fora, nos nossos negócios, podendo, nós tiramos proveito do outro. Então, muitas vezes, a nossa justiça é comprometida. E o Senhor está nos pedindo, vamos examinar se essa provação não é porque alguma parte da justiça esteja faltando em nós. Talvez não estamos justos na medida correta, na medida certa. Estamos parcialmente justos, mas o Senhor nos pede hoje que tenhamos uma justiça plena. Agora o problema, e isso me causou muita curiosidade quando eu li justiça e misericórdia lado a lado, porque uma pessoa justa nem sempre é misericordiosa, a menos que ande com Deus. Porque a misericórdia, ela nos faz olhar para os outros não de cima. Ela nos faz olhar para os outros com igualdade. Só que a tendência de alguém que é politicamente correto é ser implacável nos relacionamentos, é ser inflexível, é ser, na versão de hoje, cri-cri. É olhar os outros e enxergar defeitos e pensar, eu não sou assim, eu não faço isso, porque eu sou certa, porque eu sou correto, porque se fosse eu faria diferente. E nós começamos a condenar as pessoas e não usar de misericórdia, não é mesmo? Muitas vezes olhamos para os outros e reprovamos neles aquilo que nós fazemos muito bem. Mas o Senhor está nos dizendo, não basta sermos justos, temos que ter misericórdia. E o que seria isso dentro dessa palavra?
é ser bons até com quem não nos ofereceu bondade. É dar o bem àqueles que não nos ofereceram. É perdoar aqueles que nem pediram nosso perdão. É olhar para uma pessoa que talvez nos fez mal, ou que talvez foi injusta conosco, e nós conseguirmos desejar a felicidade dela. Não é uma coisa fácil de se pedir. Deus ele não fez um pedido fácil para nós. Mas muitas vezes aquela provação e aquela luta ainda está lá. Porque talvez a nossa motivação em receber a vitória é para provar para esse ou para aquele que o nosso Deus é conosco. Talvez a nossa motivação para passar aquela provação seja por status, seja para mostrar que Deus nos ama, que somos ungidos. Irmãos, tem certas lutas que não vão embora enquanto não entendermos o que Deus está querendo nos ensinar com ela. Talvez há áreas nas nossas vidas, na sua vida, que precisam ser conversadas. Como? Quando andamos humildemente com Ele em oração. Quando fazemos não aquela oração de pedido, aquela oração de dizer Deus me dá, me dá, me dá. Não, aquela oração de dizer Deus, o que eu preciso mudar? Eu quero mudar. No que eu preciso ser diferente. Então o Espírito Santo ele vem, ele nos mostra, ele nos revela. Talvez existam áreas na sua vida que estejam trancadas, comprometidas, e que se você dobrar o joelho, mas não numa oração de pedido, mas numa oração de investigação, numa oração de procura, e você dizer, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Qual parte em mim está faltando? Eu estou deixando a justiça? A minha balança não está equilibrada? Ou eu não estou sendo misericordioso, Senhor? Porque não basta estarmos na igreja se nós nos julgarmos melhor do que os outros, se nós não respeitarmos as pessoas. Nós precisamos estar lá sim, mas nós precisamos olhar para o lado com amor, com misericórdia. Não basta orarmos por nossos familiares, pelos nossos cônjuges e não ficarmos quietos diante de uma provocação, por exemplo. Não adianta nós nos ofendermos fácil e no decorrer da semana orarmos por eles. Nós precisamos ser misericordiosos, nós precisamos amar, nós precisamos respeitar até mesmo aqueles que não têm respeito pela gente. Porque é isso que o Senhor pede de nós. Deus ele não se agradaria de bezerros, de azeite, de holocaustos, ele queria bons relacionamentos. Talvez a resposta para a tua pergunta seja bons relacionamentos. Ore sim pela sua família, mas seja um bom testemunho. Ame, perdoe, releve, deixe passar. Talvez Deus esteja nos pedindo mais justiça, sermos mais corretos nos nossos negócios, nos nossos atendimentos, nos nossos trabalhos, nas nossas convivências na igreja ou na nossa casa. Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu só sei que se você se examinar, se você olhar para dentro de você e ver, investigar o que pode estar barrando alguma bênção, o Senhor ele vai te mostrar. Isso já aconteceu comigo antes. Deus, eu já tive que dobrar o joelho e perguntar, Deus, o que eu estou fazendo, o que eu não estou percebendo? E não era uma provação de meses, era provação de anos, que se arrastava há anos. E aquela oração profunda que eu fiz com o Senhor, eu orei e disse, Deus, eu quero saber o que eu preciso mudar, porque eu não aguento mais essa provação e eu tenho a sensação que os meus familiares estão passando por isso porque eu ainda não percebi o que eu preciso te entregar. Então o Espírito Santo veio, revelou e me mostrou que eu precisava de misericórdia. Talvez o que você precise é
misericórdia. Talvez o que você precise é olhar para aquela pessoa que aos teus olhos não foi tão boa com você e desejar o bem para ela. Amá-la, desejar que ela seja feliz. Que não é porque você não tem certa bênção que essa pessoa também não pode ter. Porque nós tendemos a nos compararmos. Então quero te convidar nesse momento a levar o teu coração diante de Deus e perguntar para Ele o que você precisa fazer, o que Ele espera de você, por que essa prova ainda não passou. Então o Espírito Santo ele vai vir e vai falar com você. Ele vai te mostrar qual área que você precisa curar, qual área você precisa mudar, o que você precisa perdoar, o que você precisa relevar, qual flexibilidade você precisa dar. Porque o Senhor nos diz que não adianta sermos justos se não formos misericordiosos. Precisamos da misericórdia. E se você acha que você não consegue isso, o terceiro item desse versículo diz: andem com Deus, com humildade. E humildade é chegar diante dele e dizer: eu preciso saber o que eu preciso mudar. E essa oração, esse andar com ele, vai te revelar, vai te curar, vai limpar o teu coração. Você vai conseguir enxergar com misericórdia. Você vai conseguir enxergar o que precisa melhorar na sua justiça. E então, o teu coração, a tua alma, vai encontrar conforto no Senhor. E quando você menos esperar, a aprovação, ela vai embora. Amém? Eu creio que chega um novo tempo para a sua vida, a partir do momento que você orar e perguntar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Amém?